Livro Teologia da Perfeição Cristã, de Padre Antônio Rui Marim. A vida de oração. Introdução. Abordaremos um dos aspectos mais importantes da vida espiritual. Seu estudo minucioso exigiria uma obra inteira, de volume superior a todo o conjunto desta. Forçosamente teremos que limitarmos-nos a pontos fundamentais, remetendo o leitor a uma nota bibliográfica adjunta, que se refere a obras muito conhecidas e de fácil aquisição. Dada a amplitude da matéria, dividiremos nosso estudo em 3 seções. A. Da oração em geral. B. A oração litúrgica e a privada. C. Os graus de oração. 2. Natureza da oração. A palavra oração pode empregar-se em muitos sentidos diversos. Seu significado varia totalmente segundo se tome sua acepção gramatical, lógica, retórica, jurídica ou teológica. Mesmo a sua acepção teológica, única que aqui nos interessa, foi definida de diversos modos, embora todos venham a coincidir no fundo. Eis aqui algumas dessas definições. A. São Gregório Niceno. A oração é uma conversa ou colóquio com Deus. B. São João Crisóstomo. A oração é falar com Deus. C. Santo Agostinho. A oração é a conversão da mente até Deus com afeto piedoso e humilde. D. São João Damasceno. A oração é a elevação da mente até Deus. Ou também, a petição a Deus de coisas convenientes. E. São Boaventura. Oração é o piedoso afeto da mente dirigido a Deus. F. Santa Teresa. É tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Como se vê, todas estas fórmulas, e outras muitíssimas que poderiam ser citadas, coincidem no fundamental. Santo Tomás recolheu as 2 definições de São João Damasceno, e com elas se pode propor uma fórmula excelente que recolhe os 2 principais aspectos da oração. Assim, a oração é a elevação da mente a Deus para louvar-lhe e pedir-lhe coisas convenientes para a salvação eterna. E a elevação da mente a Deus, a oração em si é auto da razão prática, 83,1, não da vontade, como creram alguns escotistas. Toda oração supõe uma elevação da mente até Deus. O que não percebe que ora por estar completamente distraído, na realidade não faz oração. E dizemos a Deus porque a oração, como ato de religião que é, 83,3, se dirige propriamente a Deus, já que somente dele podemos receber a graça e a glória, as quais devem se ordenar todas as nossas orações. 83,4. Porém, não há inconveniência em fazer intervir os anjos, santos e justos da terra para que com seus méritos e intercessão sejam mais eficazes nossas orações. Voltaremos mais abaixo sobre isto. Para louvar-lhe, é uma das finalidades mais nobres e próprias da oração. Seria um erro pensar que serve somente como por meio de pedir as coisas a Deus. A adoração, o louvor, a reparação dos pecados e a ação de graças por todos os benefícios recebidos cabem admiravelmente na oração. 83,17. E pedir-lhe, é a nota mais típica da oração estritamente dita. É próprio do que ora pedir. Se sente débil e indigente, e por isso recorre a Deus, para que tenha misericórdia dele. Segundo isto, a oração, do ponto de vista teológico, pode entender-se de 3 maneiras. A. Em sentido muito amplo,
É qualquer movimento ou elevação da alma a Deus por meio de qualquer virtude infusa, por exemplo, um ato de amor a Deus. B. Em sentido mais próprio, é o movimento ou elevação da alma a Deus produzido pela virtude da religião com o fim de louvá-lo e render-lhe culto. Neste sentido a define São João Damasceno como elevação da mente a Deus. C. Em sentido estrito e propríssimo, esta mesma elevação da mente a Deus produzida pela virtude da religião, mas com finalidade deprecatória. É oração de súplica ou petição. Coisas convenientes à salvação eterna. Não se proíbe pedir coisas temporais. 83,6. Porém, não principalmente, nem colocando nelas o fim único da oração, senão unicamente como instrumento para melhor servir a Deus e tender a nossa felicidade eterna. Em si, as petições próprias da oração são as que se referem à vida sobrenatural, que são as únicas que terão repercussão eterna. O temporal vale pouco, passa rápido e fugaz como um relâmpago. Se pode pedir unicamente como acréscimo e com inteira subordinação aos interesses da glória de Deus e salvação das almas. 3. Conveniência da oração. A conveniência da oração foi negada por muitos hereges. Eis aqui os principais erros. A. Os deístas, epicúreos e alguns peripatéticos negam a providência de Deus. Deus não cuida deste mundo. A oração é inútil. B. Todos os que negam a liberdade, fatalistas, deterministas, estoicos, valdenses, luteranos, calvinistas, jansenistas, etc. No mundo, dizem, ocorre o que tem necessariamente que ocorrer. Tudo está escrito, como dizem os árabes. É inútil pedir que as coisas ocorram de outra maneira. C. Egípcios, magos, etc., vão pelo extremo contrário. Deus é mutável. Se pode fazer, ele, mudar pela arte do encantamento e da magia. A verdadeira solução é a que dá Santo Thomas, 83,2. Começa citando, no argumento C de contra, a autoridade divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz no Evangelho, é preciso orar em todo o tempo e não desfalecer. Lucas 18,1. E no corpo do artigo diz que a divina providência corresponde determinar que efeitos serão produzidos no mundo e por quais causas segundas e com que ordem. Ora, entre as causas segundas figuram principalmente os atos humanos, e a oração é um dos mais importantes. Logo, é convenientíssimo orar, não para mudar a providência de Deus, como os egípcios, magos, etc., que é absolutamente imutável, senão para obter dela o que desde toda a eternidade foi determinado conceder à oração. Isto é, que a oração não é causa, no sentido de que mova ou determine em tal ou qual sentido a vontade de Deus, posto que nada extrínseco a ele pode determinar-lhe. Mas é causa por parte das coisas, no sentido de que Deus dispôs que tais coisas estejam vinculadas a tais outras e que se façam mas se produzem outras. É uma condição querida por Deus, como se tivesse dito desde toda a eternidade: concederei tal graça se me pede, e se não, não. Por conseguinte, não mudamos com oração a vontade de Deus, senão que nos limitamos a entrarmos nos seus planos eternos. Por isso, deve-se pedir sempre as coisas se são conformes à vontade de Deus, porque do contrário, além de desagradar-lhe, nossa oração seria completamente inútil e estéril, não conseguiríamos absolutamente nada.
A Deus não se pode fazer mudar o pensamento, porque, sendo infinitamente sábio, nunca se equivoca, e, por isso, nunca se vê na conveniência ou necessidade de retificar. Por onde se vê quantos se equivocam os que buscam conseguir de Deus alguma coisa, quase sempre de ordem temporal, a todo custo, isto é, sem resignar-se a ela caso não fosse conforme a vontade de Deus. Perdem miseravelmente o tempo e desagradam muito ao Senhor com sua obstinação e teimosia. O cristão pode pedir absolutamente os bens relativos à glória de Deus e à salvação da alma própria ou alheia, porque isso certamente coincide com a vontade de Deus e não há perigo de ceder-se. 83,5 Contudo, as demais coisas, entre as que figuram todas as coisas temporais, saúde, bem-estar, vida longa, etc., devem ser pedidas sempre condicionalmente, ao menos com a condição implícita na nossa submissão habitual a Deus, a saber, se são conformes à vontade de Deus e convenientes para a salvação própria ou alheia. 83,6 A melhor fórmula, como veremos mais adiante, é o Pai Nosso, no que se pede tudo quanto necessitamos, e tudo submetido ao cumprimento da vontade de Deus neste mundo e no outro. Corolários. 1. A oração não é, pois, uma simples condição, senão uma verdadeira causa segunda condicional. Não se pode colher sem haver semeado. A semeadura não é simples condição, senão causa segunda da colheita. 2. A oração é causa universal, porque sua eficácia pode estender-se a todos os efeitos das causas segundas, naturais ou artificiais, chuvas, colheitas, curas, etc., e é mais eficaz que qualquer outra. Quando em um enfermo fracassou todo esforço humano, todavia resta o recurso à oração. E às vezes se produz um milagre. Outro tanto deve-se dizer com relação a todas as demais coisas. 3. A oração é própria unicamente dos seres racionais, anjos e homens. Não das pessoas divinas, que não têm superior a quem pedir, nem dos animais brutos, que carecem de razão. 83,10 É, pois, convenientíssimo orar. Eis aqui um breve resumo de seus grandes proveitos e vantagens. 1. Praticamos com ela um ato excelente de religião. 2. Damos graças a Deus por seus imensos benefícios. 3. Exercitamos a humildade, reconhecendo nossa pobreza e demandando uma esmola. 4. Exercitamos a confiança em Deus ao pedir-lhe coisas que esperamos obter de sua bondade. 5. Nos leva a uma respeitosa familiaridade com Deus, que é nosso Pai amantíssimo. 6. Entramos nos desígnios de Deus, que nos concederá as graças que tem desde toda a eternidade vinculadas à nossa oração. 7. Eleva e engrandece nossa dignidade humana. Nunca é maior um homem do que quando está de joelhos. Os animais nunca rezam. 4. Necessidade da oração. Porém, a oração não é somente conveniente. É também absolutamente necessária no plano atual da divina providência. Vamos explicar em que sentido. Há duas maneiras de necessidade, de preceito e de meio. A primeira obedece a um mandato do superior que poderia ser absolutamente revogado. Não é exigida pela própria natureza das coisas. Por exemplo, jejuar precisamente tais e quais dias por disposição da Igreja. O segundo é de tal maneira necessária, que de si não admite exceção alguma.
é exigida pela própria natureza das coisas, por exemplo, o ar para conservar a vida animal. Esta última, quando se trata de atos humanos, todavia admite uma subdivisão, a necessidade de meio ex institutione, isto é, de lei ordinária, por disposição geral de Deus, que admite, todavia, alguma exceção. Por exemplo, o sacramento do batismo é necessário com necessidade de meio para salvar-se, mas Deus pode suprimi-lo em um pagão com um ato de perfeita contrição, que leva implícito o desejo do batismo. B. Necessidade de meio ex natura rei, que não admite exceção alguma absolutamente para nada. Por exemplo, a graça santificante para entrar no céu. Sem ela, obtida por qualquer procedimento, nada absolutamente pode se salvar. Pressupostos estes princípios, dizemos que a oração é necessária a 1. Com necessidade de preceito. 2. Com necessidade de meio por instituição divina. Vamos prová-lo. 1. É necessária com necessidade de preceito. É coisa clara que há preceito divino, natural e eclesiástico. A. Divino. Consta expressa e repetidamente na Sagrada Escritura. Vigiai e orai. Mateus 26,41. É preciso orar em todo o tempo e não desfalecer. Lucas 18,1. Pedi e recebereis. Mateus 7,7. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Permanecei vigilantes na oração. Colossenses 4,2, etc. B. Natural. O homem está cheio de necessidades e misérias, algumas das quais somente Deus pode remediar. Logo, a simples razão natural nos dita e impera a necessidade da oração. De fato, em todas as religiões do mundo há ritos e orações. C. Eclesiástico. A Igreja manda aos fiéis recitar certas orações na administração dos sacramentos, em união com o sacerdote na Santa Missa, etc., e impõe aos sacerdotes e religiosos devotos solenes a obrigação, sob pecado grave, de rezar o breviário em nome dela pela saúde de todo o povo. Quando obriga concretamente este preceito, deve-se distinguir uma dupla obrigação, per se por acidente, isto é, de por si em determinadas circunstâncias. Obriga gravemente per se, a. O começo da vida moral, ou seja, quando a criança chega ao perfeito uso da razão. Porque tem obrigação de converter-se a Deus como fim último. B. No perigo de morte, para obter a graça de morrer cristamente. C. Frequentemente durante a vida. Qual seja esta frequência, não está bem determinada pela lei, e há muitas opiniões entre os autores. O que ouve a missa todos os domingos e reza alguma coisa todos os dias pode estar tranquilo com relação a este preceito. Por acidente obriga este preceito de orar, a. Quando seja necessário para cumprir outro preceito obrigatório, por exemplo, o cumprimento da penitência sacramental. B. Quando sobrevém uma tentação forte que não possa ser vencida senão pela oração. Porque estamos obrigados a usar de todos os meios necessários para não pecar. C. Nas grandes calamidades públicas, guerras, epidemias, etc. O exige então a caridade cristã. 2. É necessária também com necessidade de meio, por instituição divina, para a salvação dos adultos. É doutrina comum e absolutamente certa na teologia. Há muitos testemunhos dos santos padres,
entre os que destaca um texto famosíssimo de Santo Agostinho, que foi recolhido e completado pelo Concílio de Trento: Deus não manda o impossível. E ao mandar uma coisa, nos avisa que façamos o que podemos e peçamos o que não podemos e nos ajuda para que possamos. Sobretudo, a perseverança final, que é um dom de Deus completamente gratuito, não se obtém senão pela humilde e perseverante oração. Por isso, dizia Santo Afonso de Ligório que o que ora se salva, e o que não ora, se condena. Eis aqui suas próprias e terminantes palavras. Coloquemos, portanto, fim a este importante capítulo resumindo tudo o que foi dito e deixando bem estabelecida esta afirmação, que o que ora, se salva certamente, e o que não ora, certamente se condena. Se deixarmos de lado as crianças, todos os demais bem-aventurados se salvaram porque oraram, e os condenados se condenaram porque não oraram. E nenhuma outra coisa lhes produzirá no inferno desespero mais espantoso do que pensar que teria sido muito fácil salvar-se, pois o teriam conseguido pedindo a Deus suas graças, e que agora seriam eternamente desgraçados, porque passou o tempo da oração. Tudo isto é certo de lei ordinária por expressa disposição de Deus. Porém, cabe, todavia, exceções. Ninguém pode penetrar no arcano indecifrável da divina predestinação. Deus concedeu suas graças, às vezes, a quem não as pediu. Por exemplo, São Paulo a caminho de Damasco. O que se é certo é que jamais as nega quem as pede com as devidas condições. Mateus 7,8. Por conseguinte, o que ora em tais condições pode esperar confiadamente, fundando-se na promessa de Deus, que obterá de fato as graças necessárias para a sua salvação, mesmo que por via de exceção e de milagre pudesse salvar-se também o que não ora. Donde se segue que o espírito de oração é um grandíssimo sinal de predestinação, e que a relutância e inimizade com a oração é um sinal negativo verdadeiramente temível de reprovação. 5. A quem se deve orar? A oração de súplica, por razão do sujeito em quem recai, pode considerar-se de duas maneiras. A. Enquanto que se pede algo a outro diretamente para que ele mesmo no dê. B. Ou indiretamente, para que o consiga de outra pessoa superior. Intercessão simples. No primeiro sentido, somente a Deus se devem pedir as graças que necessitamos. Porque todas nossas orações, mesmo as que se referem aos bens temporais, devem ordenar-se a conseguir a graça e a glória, que somente Deus pode dar, como diz o Salmo: a graça e a glória dá ao Senhor. Salmo 83, 12. Este modo de oração dirigida aos santos seria idolatria. No segundo sentido, como simples intercessores, se pode e se deve orar aos anjos, santos e bem-aventurados do céu, e especialissimamente à Santíssima Virgem Maria, mediadora universal de todas as graças. Expliquemos um pouco mais este ponto importante. Proposição: é lícito e muito conveniente invocar aos santos para que intercedam por nós. Erros. O negam muitos hereges, entre os quais se encontram Eustáquio de Sebaste, Vigilâncio, cátaros, wiclefitas, luteranos, calvinistas, etc. Dizem: A. Que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. B. Que os santos não se inteiram de nossas orações. C. E que Deus é tão bom, que não necessita de intercessores para dar-nos o que nos falta. Resposta: A. Cristo é o único mediador de redenção,
Mas nada impede que os santos sejam mediadores de intercessão, apoiando nossas orações com as suas e rogando a Deus que as atenda favoravelmente. B. É falso que não se inteirem. Todas as petições que lhes fazemos as veem no Verbo de Deus, no qual se reflete tudo quanto ocorre no universo como uma tela cinematográfica. 83,4a2. E isto mesmo se tratando de orações meramente internas, não manifestadas por nenhum sinal exterior, mesmo quanto aos movimentos internos do coração, diz expressamente Santo Tomás C. A bondade infinita de Deus não é incompatível com a intercessão dos santos, senão que se harmoniza admiravelmente com ela. Deus é Pai amantíssimo que se compraz em ver a seus filhos intercedendo uns pelos outros diante dele. Doutrina da Igreja. O Concílio de Trento proclamou solenemente a utilidade e conveniência de invocar os santos e venerar suas relíquias e sagradas imagens. É, pois, uma verdade de fé que pertence ao depósito da doutrina católica. As principais razões teológicas que abonam são: a bondade divina que quis associar-se às suas criaturas, Maria, anjos, santos, bem-aventurados e justos da terra, na obtenção e distribuição de suas graças. B. A comunhão dos santos, que nos incorpora a Cristo e através dele faz circular as graças de uns membros a outros. C. A caridade perfeitíssima dos santos, que lhes move a interceder por nossas necessidades, que veem e conhecem no Verbo Divino. Examinemos agora algumas questões complementares em torno do culto dos santos. 1. Com que espécie de culto se deve invocá-los e honrá-los? O culto de latria é próprio e exclusivo de Deus. Honrar aos santos com ele seria um gravíssimo pecado de idolatria. Aos santos lhes é devido o culto de idolia e à Santíssima Virgem, por sua excelsa dignidade de Mãe de Deus, o de hiperdulia. A São José se lhe deve culto de protodulia, isto é, o primeiro entre o próprio dos santos. 2. É sempre eficaz sua intercessão. Santo Tomás contesta estabelecendo uma luminosa distinção. Há, diz, duas espécies de intercessão. Há uma expressa, que consiste na intercessão explícita e atual diante de Deus em favor de tal ou qual pessoa concreta e determinada. B. E outra interpretativa, implícita ou habitual, que brota de seus méritos contraídos neste mundo, cuja presença diante de Deus é como uma incessante intercessão em nosso favor, de modo semelhante a como diz São Paulo que o sangue de Cristo fala por nós diante do Pai melhor do que o de Abel. Hebreus 12,24. Ora, neste segundo sentido, intercessão interpretativa, nem sempre são ouvidos. Não porque sua oração não seja em si eficaz para obter para nós qualquer graça, senão porque podemos colocar algum obstáculo à sua recepção. Porém, no primeiro sentido, intercessão expressa, sempre são escutados favoravelmente, já que nunca pedem senão que veem claramente que Deus tem vontade de conceder, e assim nunca falha sua oração. Dificuldade, logo, então é ociosa a intercessão dos santos. Porque o que Deus quer conceder, igual o concederia sem ela. Resposta: pode Deus ter determinado desde toda a eternidade conceder essas graças se as pedem e negá-las no caso contrário. Logo, a oração dos santos é proveitosíssima, não para mudar a vontade de Deus, o que é absurdo e impossível, senão para que entre nos desígnios de Deus, que quer e espera sua oração.
É uma simples aplicação do princípio que temos estabelecido mais acima acerca da conveniência e eficácia da oração. 3. Poder de sua intercessão. O poder de intercessão dos santos depende do grau de méritos adquiridos nesta vida e do grau de glória correspondente. Os santos maiores têm mais poder de intercessão diante de Deus do que os não tão gloriosos, porque sua oração é mais aceita por Deus do que desses últimos. Neste sentido é incomparável o poder de intercessão da Santíssima Virgem Maria, maior que a de todos os anjos e santos juntos. Porém, daqui não se deve concluir que deve-se invocar apenas a Santíssima Virgem ou os santos de história mais brilhante, omitindo a invocação dos demais. Santo Tomás se coloca esta objeção e a resolve admiravelmente. Por 5 razões, diz, é conveniente invocar também aos santos inferiores. A. Porque por acaso nos inspire maior devoção um santo inferior do que outro superior, e da devoção depende em grande parte a eficácia da oração. B. Para que haja certa variedade que evite fastígio ou monotonia. C. Porque há santos especialistas em algumas graças. D. Para dar a todos a devida honra. E. E porque podem conseguir, entre todos, o que acaso somente um não conseguiria. Em outro lugar paralelo acrescenta todavia uma razão, porque, por acaso, Deus queira manifestar com um milagre a santidade de seu servo, talvez não canonizado ainda. De outra sorte haveria que concluir logicamente que bastava implorar diretamente a misericórdia de Deus sem a intercessão de nenhum santo. 4. Pode-se invocar as almas do purgatório para obter alguma graça. A Igreja nada determinou sobre isto e é uma questão muito discutida entre os teólogos. A Santo Tomás lhe parece que não, e dá 2 razões muito fortes. A. Não conhecem nossas petições, porque não gozam todavia da visão do Verbo Divino, de onde as veriam refletidas. B. E porque os que estão no purgatório, embora sejam superiores por sua impecabilidade, são inferiores quanto às penas que estão padecendo. E neste sentido não estão em situação de orar por nós, senão, melhor, de que nós oremos por eles. Como se vê, as razões de Santo Tomás são muito sérias. Todavia, muitos teólogos, inclusive da escola tomista, defendem a resposta afirmativa fundando-se em razões não desprezíveis. Podem, dizem, pedir em geral por nossas necessidades, mesmo que não as conheçam concretamente, por impulso de seu amor por nós, por exemplo, os familiares, ou da caridade universal de que se abrasam. Isto encaixaria muito bem com o dogma da comunhão dos santos, que parece envolver certa reciprocidade ou benefício mútuo entre os membros das 3 igrejas de Cristo. Os que vivemos, todavia, na terra podemos aumentar a glória acidental dos bem-aventurados. Podemos também oferecer a Deus os méritos contraídos neste mundo pelas almas atualmente no purgatório, intercessão interpretativa. E se bem que é certo que não veem nossas necessidades concretas, porque não gozam todavia da visão beatífica, não é impossível que Deus as manifeste de algum modo, por inspiração interior, pelo anjo da guarda, pelos que vão chegando da terra, etc., e que possam pelo mesmo interceder concretamente por nós. Acaso poderia tentar-se a solução afirmativa com os seguintes dados? A. É de fé que podemos ajudar com nossos sufrágios as almas do purgatório. D. 950. B.
Não sabemos em que proporção nem em que forma se aplicam os sufrágios a eles, embora seja de supor que em forma de alívio de seus sofrimentos, além da redução do tempo que teriam que permanecer ali. Se assim, a alma, ao notar o alívio do sufrágio, toda petição a ela deve ir acompanhada de um sufrágio, pode logicamente pensar que alguém está rezando por ela. E não há inconveniente em que, movida por gratidão, peça a Deus pelas intenções da pessoa caritativa que a está ajudando, embora ignore absolutamente quem seja essa pessoa ou quais suas intenções. Observações. 1. Não parece admissível que possam dar-se fenômenos de radiestesia, telepatia, etc., entre as pessoas deste mundo e as almas do purgatório, por exemplo, entre um filho e sua mãe defunta, porque estes fenômenos costumam transmitir-se pelas ondas hertzianas através da atmosfera, e afetam a hipersensibilidade e afinidade orgânica dos dois sujeitos. Ora, o purgatório é alheio à atmosfera, e as almas separadas não têm mais os órgãos sensitivos a seu serviço. 2. O fato, muitas vezes comprovado, de despertar-se a tal hora determinada depois de ter invocado para isto as almas do purgatório é um fenômeno psicológico que pode explicar-se facilmente por causas puramente naturais, por exemplo, a própria preocupação ou desejo latente no subconsciente. Por quem se deve orar? Como princípio geral se pode estabelecer o seguinte: podemos e devemos orar não somente por nós mesmos, senão também em favor de qualquer pessoa capaz da glória eterna. Razão. O dogma da comunhão dos santos nos garante a possibilidade. A caridade cristã, e às vezes a justiça, nos reclama a obrigação. Logo, é certo que podemos e devemos orar por todas as criaturas capazes da glória eterna, sem excluir a nenhuma determinada. Orais uns pelos outros para que vos salveis. Tiago 5,16. Aplicações. 1. Deve-se togar por todos aqueles a quem devemos amar. Logo, por todas as pessoas capazes da glória eterna, inclusive os pecadores, hereges, excomungados, etc., e nossos próprios inimigos. Porém, por todos estes basta pedir em geral, sem excluir positivamente a ninguém. 2. Ordinariamente não estamos obrigados a pedir em particular por nossos inimigos, embora seria de excelente perfeição. Há casos, todavia, nos quais estaríamos obrigados a isto. Por exemplo, em grave necessidade espiritual do inimigo, ou quando pede perdão, ou para evitar o escândalo que se seguiria de não fazê-lo. Por exemplo, se há o costume de orar publicamente pelos inimigos em tais ou quais circunstâncias e não quiséssemos fazê-lo. Sempre temos de estar dispostos a isto, ao menos de alma pronta, como dizem os teólogos, isto é, fazendo de boa vontade quando se apresenta a ocasião para isto. Jesus Cristo nos diz expressamente no Evangelho: amais a vossos inimigos e orai por todos os que os perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz sair o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e pecadores. Mateus 5,44 a 45. 3. Podemos e devemos orar pelas almas do purgatório. Sempre ao menos por caridade e muitas vezes por piedade, se se trata de familiares, ou por justiça, se estão ali por culpa nossa. Por exemplo, pelos maus conselhos e exemplos que lhes demos. 4.
É sentença comum entre os teólogos que podemos pedir o aumento da glória acidental dos bem-aventurados, não da glória essencial, visão e gozo beatífico, que é absolutamente imutável, e depende do grau de graça e de caridade que tem a alma no momento de separar-se do corpo. 5. Não é lícito orar pelos condenados, por estarem completamente fora dos vínculos da caridade, que se funda na participação da vida eterna. Além de que seria completamente inútil e supérflua uma oração que para nada lhes aproveitaria. 7. Eficácia santificadora da oração. 83,15 a 16. Remitimos aos leitores os números de onde temos explicado os 4 valores da oração, a saber, meritório, como virtude, satisfatório, como obra dolorosa, impetratório das graças divinas e de refeição espiritual da alma por seu contato de amor com Deus. Ali mesmo assinalamos as condições requeridas para a eficácia infalível da oração. Aqui falaremos unicamente da eficácia santificadora da oração. Os santos padres e os grandes mestres da vida espiritual estão todos de acordo em proclamar a eficácia santificadora verdadeiramente extraordinária da oração. Sem oração, sem muita oração, é impossível chegar à santidade. São inumeráveis os testemunhos que se poderiam alegar. Remitimos o leitor à preciosa obra do padre Arinteiro, Questões Místicas, principalmente a questão 2a, 4 a 5, onde encontrará um verdadeiro arsenal de testemunhos dos santos padres e místicos experimentais. Unicamente, por via de exemplo, vamos apresentar alguns poucos. São Boaventura. Se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, seja homem de oração. Se queres alcançar a virtude e fortaleza para vencer as tentações do inimigo, seja homem de oração. Se queres mortificar a tua própria vontade com todos os seus gostos e apetites, seja homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender-te de seus enganos, seja homem de oração. Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade pelo caminho da penitência e do trabalho, seja homem de oração. Se querer afastar de tua alma as moscas importunas dos vãos pensamentos e cuidados, seja homem de oração. Se a queres sustentar com a gordura da devoção e trazê-la sempre cheia de bons pensamentos e desejos, seja homem de oração. Se queres fortalecer e confirmar teu coração no caminho de Deus, seja homem de oração. Finalmente, se querer arrancar de tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, seja homem de oração, porque nela se recebe a união e graça do Espírito Santo, a qual ensina todas as coisas. E além disto, se queres subir a elevação da contemplação e gozar dos doces abraços do esposo, exercita-te na oração, porque este é o caminho pelo qual sobe a alma a contemplação e gosto das coisas celestiais. São Pedro de Alcântara. Citando a outro autor, escreve: na oração se limpa a alma dos pecados, apacenta-se a caridade, certifica-se a fé, fortalece-se a esperança, alegra-se o espírito, derrete-se as entranhas, pacifica-se o coração, descobre-se a verdade, vence-se a tentação, foge a tristeza, renovam-se os sentidos, repara-se a virtude enfraquecida, despede-se a tibieza, consome-se a ferrugem dos vícios, e nela saltam as centelhas vivas do desejo do céu, entre as quais arde a chama do amor divino. Grandes são as excelências da oração,
Grandes são seus privilégios. A ela estão abertos os céus, a ela se descobrem os segredos, e a ela estão sempre atentos os ouvidos de Deus. Santa Teresa. Para a grande mestra da vida espiritual, a oração é tudo. Não há outro exercício em que insista tanto em todos os seus escritos e ao que conceda tanta importância santificadora como a oração. Nos parece ocioso citar textos, basta abrir ao azar qualquer de seus livros. Segundo ela, a alma que não faz oração está perdida. Jamais chegará à santidade. O mesmo pensava São João da Cruz, tão identificado com a insigne reforma do Carmelo. São Francisco de Sales. Pela oração falamos com Deus e Deus fala a nós. Aspiramos a Ele e respiramos nele, e Ele nos inspira, e respira sobre nós. Mas de que tratamos na oração? Qual é o tema de nossa conversação? Nela, Teótimo, não se fala senão de Deus. Pois, sobre o que pode falar e conversar o amor mais do que do amado? Por esta causa, a oração e a teologia mística não são senão uma mesma coisa. Se chama teologia porque, assim como a teologia especulativa tem por objeto a Deus, também esta não fala senão de Deus, mas com três diferenças. Primeira, aquela trata de Deus enquanto Deus, e esta fala dele enquanto é sumamente amável. Isto é, aquela olha a divindade da suma bondade, e esta suma bondade da divindade. Segunda, a teologia especulativa trata de Deus com os homens e entre os homens. A teologia mística fala de Deus, com Deus e em Deus. Terceira, a teologia especulativa atende ao conhecimento de Deus, à mística, ao amor, de sorte que aquela faz a seus alunos sábios, doutos e teólogos. Mas esta os faz fervorosos, apaixonados e amantes de Deus. Os textos poderiam multiplicar-se em grande abundância, mas não é necessário. Todas as escolas de espiritualidade cristã estão de acordo em proclamar a necessidade absoluta da oração e sua extraordinária eficácia santificadora. À medida que a alma vai intensificando sua vida de oração, vai se aproximando mais de Deus, em cuja perfeita união consiste a santidade. A oração é a forja do amor. Nela se acende a caridade e se ilumina e abrasa a alma com suas labaredas, que são luz e vida ao mesmo tempo. Se a santidade é amor, união com Deus, o caminho mais curto e rápido para chegar a ela é a vida de contínua e ardente oração. 8. Dificuldades da oração. A oração em todas as suas formas é um exercício de eficácia santificadora, porém, sua prática assídua e perfeita envolve não poucas dificuldades para o pobre espírito humano, em si tão fraco e enfermo. As principais dão duas: as distrações e as securas ou aridez. Examinemo-nas brevemente. A. As distrações. As distrações em geral são pensamentos ou imaginações estranhas que nos impedem a atenção ao que estamos fazendo. Podem afetar somente a imaginação, em cujo caso o intelecto pode seguir pensando no que fazia, embora com dificuldade. Ou ao próprio intelecto, cujo caso a atenção ao que se fazia desaparece totalmente. Suas causas são muito variadas. As expõe muito bem o padre Guibert, cujas sábias distinções transcrevemos aqui. A. Causas independentes da vontade. 1. A índole e temperamento, imaginação viva e instável. Refusão às coisas exteriores. Incapacidade de fixar a atenção ou de prorromper em afetos. Paixões vivas, não bem dominadas,
que atraem continuamente a atenção até os objetos amados, temidos ou odiados. 2. A pouca saúde ou fadiga mental, que impede fixar a atenção ou abstrair de coisas e circunstâncias exteriores. 3. A direção pouco acertada do pai espiritual, que quer impor artificialmente suas próprias ideias à alma, sem ter em conta o influxo da graça, a índole, o estado e as necessidades da mesma, empenhando-se, por exemplo, em fazer continuar a meditação discursiva quando Deus a move a uma oração mais simples e profunda ou apartando-a demasiado pronto do discurso quando necessita todavia. 4. O demônio, às vezes diretamente, outras muitas indiretamente, utilizando outras causas e aumentando sua eficácia perturbadora. B. Causas voluntárias. 1. Falta da devida preparação próxima. Quanto ao tempo, lugar, postura, trânsito demasiado brusco à oração depois de uma ocupação absorvente. 2. Falta de preparação remota. Pouco recolhimento, dissipação habitual, tibieza da vida, curiosidade vã, ânsia de ler tudo. C. Remédios práticos. Não há uma receita infalível para suprimir absolutamente as distrações. Somente nos estados contemplativos muito elevados ou por um especial dom de Deus se pode orar sem distração alguma. Porém, muito se pode fazer com humildade, oração e perseverança. 1. Pode diminuir-se o influxo pernicioso das causas independentes da vontade com várias indústrias, lendo, fixando a vista em um sacrário ou em uma imagem expressiva, elegendo matérias mais concretas, entregando-se a uma oração mais afetiva, com frequentes colóquios, inclusive vocais, se é preciso. Quando, apesar de tudo, nos sintamos distraídos com frequência, não nos impacientemos. Voltemos a trazer suavemente nosso espírito ao recolhimento, mesmo que seja 1000 vezes, se for preciso. Humilhemo-nos na presença de Deus, pedindo sua ajuda e não examinemos, no momento, as causas que motivaram a distração. Deixemos este exame para o fim da oração, com o fim de prevenirmos melhor dali em diante. E tenha-se bem presente que toda distração combatida, mesmo que não se vença totalmente, em nada compromete o fruto da oração nem diminui o mérito da alma. 2. Quanto às causas que dependem de nossa vontade, deve-se combatê-las com energia até destruí-las por completo. Não omitiremos jamais a preparação próxima, recordando sempre que o contrário seria tentar a Deus, como diz a Sagrada Escritura. E cuidemos, ademais, de uma séria preparação remota, que abarca principalmente os seguintes pontos: silêncio, fuga da vã curiosidade, guarda dos sentidos, da imaginação e do coração. E acostumamos a estar no que se está fazendo, agir ou agis, sem deixar divagar voluntariamente a imaginação até outra parte. B. As securas e aridez. Outra das grandes dificuldades que se encontram com frequência no exercício da oração, sobretudo a mental, é a secura ou aridez do espírito. Consiste em certa impotência ou relutância para produzir na oração atos intelectivos ou afetivos. Esta impotência às vezes é tão grande, que torna penosíssima a permanência na oração. Algumas vezes afeta o espírito, outras somente ao coração. A forma mais desoladora é aquela em que Deus parece haver se retirado da alma. Suas causas são muito variadas. O mau estado da saúde,
a fadiga corporal, as ocupações excessivas ou absorventes, tentações molestas, que atormentam e fadigam a alma. Deficiente formação para orar de modo conveniente, emprego de métodos inadequados, etc. Às vezes são resultado natural da tibieza no serviço de Deus, da infidelidade à graça, dos pecados veniais cometidos em abundância e sem escrúpulo, da sensualidade, que submerge a alma na matéria, da dissipação e vancuriosidade, da ligeireza e superficialidade de espírito. Outras vezes são uma prova de Deus, que costuma subtrair o consolo e devoção sensível que a alma experimentava na oração para purificá-la do apego a estes consolos, humilhá-la vendo o pouco que vale quando Deus lhe retira essa ajuda, aumentar seu mérito com seus esforços redobrados impulsionados pela caridade e prepará-la a novos avanços na vida espiritual. Quando esta aridez permitida por Deus se prolonga muito tempo, pode pensar-se que a alma entrara na noite do sentido ou em alguma outra purificação passiva. Falamos abundantemente destas coisas, assim como dos sinais para distingui-las da tibieza ou frouxidão voluntária. Os remédios contra as securas e aridez consistem, antes de tudo, em suprimir as causas voluntárias, principalmente a tibieza e a frouxidão no serviço de Deus. Quando são involuntárias, o melhor é resignar-se aos desígnios de Deus por todo o tempo que Ele queira. Que basta querer amar a Deus para amar-lhe realmente. Humilhar-se profundamente, reconhecendo-se indigno de toda a consolação. Perseverar, apesar de tudo, na oração, fazendo o que ainda pode fazer, fiat, miserere mei, etc. E, a fim de aumentar o mérito e as energias da alma, procurar unir-se ao divino agonizante de Getsemane, que posto em agonia orava com mais insistência Lucas 22,44. E levar a generosidade e o heroísmo a aumentar inclusive o tempo destinado à oração, como aconselha Santo Inácio. Não será lícito pedir a Nosso Senhor o fim da provação ou o retorno da devoção sensível. Sim, desde que se faça com plena subordinação à sua vontade adorável e se intencione com isto redobrar as forças da alma para servir-lhe com maior generosidade, não pelo gozo sensível que aqueles consolos produziam em nós. A Igreja pede em sua oração litúrgica de Pentecostes gozar sempre das consolações do Espírito Santo, e todos os mestres da vida espiritual falam abundantemente da importância e necessidade dos consolos divinos. Porém, tenha-se em conta que o melhor procedimento, pressupostas a oração e humildade, para atrair novamente os consolos de Deus é ter grande generosidade em seu divino serviço e uma fidelidade excelente às menores inspirações do Espírito Santo. As securas se devem com frequência à resistência a estas delicadas insinuações do Divino Espírito. Uma generosa emulação de nós mesmos nos voltará a trazê-las com facilidade. Porém, sejam voltando em seguida ou que se tenha que esperar, cuida sobretudo a alma de não abandonar a oração nem diminuí-la apesar de toda a aridez e todas as repugnâncias que possa experimentar. 9. Armadilhas que se devem evitar. Na vida de oração surgem não poucas dificuldades e obstáculos, que a alma, ajudada pela graça, deve superar. Porém, não se requer menos habilidade nem menos ajuda para não cair em algumas de suas armadilhas ou perigos. Eis aqui os principais. A rotina na oração vocal, que a converte em um exercício puramente mecânico, sem valor e sem vida. Ou a força do costume na oração,
mental com método, que leva a certo automatismo inconsciente, que a priva quase totalmente de sua eficácia santificadora. B. O excesso de atividade natural, que quer conseguir tudo com as próprias forças, adiantando-se a ação de Deus na alma. Ou excessiva passividade e inércia, que, sob pretexto de não adiantar-se a divina ação, não faz nem sequer o que com a graça ordinária poderia e deveria fazer. C. O desalento, que se apodera das almas débeis e enfermas ao não comprovar progressos sensíveis em sua longa vida de oração. Ou o excessivo otimismo de outras muitas que creem estar mais adiantadas do que estão na realidade. D. O apego aos consolos sensíveis, que gera na alma uma espécie de gula espiritual, que a leva a buscar os consolos de Deus ao invés do Deus dos consolos. É. O apego excessivo a um determinado método, como se fosse o único possível para o exercício da oração. Ou a excessiva ligeireza, que nos move a prescindir dele ou abandoná-lo antes do tempo. Outras muitas ilusões que padecem as almas em sua vida de oração terão de ser corrigidas pelo olhar vigilante de um esperto e competente diretor espiritual. Sem esta ajuda exterior é quase impossível não incorrer em algumas delas, apesar, talvez, da boa vontade e excelentes disposições da alma que as sofre.